E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a confusão em Brasília continua, as relações do Dilma com o Legislativo seguem ruins e podemos ver nos próximos dias uma dança nas cadeiras envolvendo aí os ministros. E eu quero comentar algumas coisinhas com vocês e mostrar também toda aquela velha conhecida parcialidade da imprensa, em especial a turma da Rede Globo, que eles nunca deixam nada passar. Quero também comentar com vocês sobre alguns gastos que painho aí, né, o estrupício anda fazendo com o dinheiro do pagador de impostos e mais algumas coisas. Isso já é o primeiro tema. Depois eu quero falar com vocês sobre o julgamento de Bolsonaro. Quero mostrar para vocês uma notícia não, um editorial que saiu. Eu acho que é importante, tem que destacar algumas coisas. Depois eu quero falar sobre fotos, mostrar uma foto de Bolsonaro, mostrar algumas fotos. E mais algumas coisinhas também que envolvem a justiça, envolve até uma questão sobre o Gustavo Petro aí na Colômbia, está se dizendo perseguido, uma tentativa de golpe contra ele, tipo a Dilma. Depois, uma das coisas mais importantes, talvez do ano de 2023, que sabe, do mandato do Dilma. O julgamento do marco temporal. No dia de ontem, apareceu aí um cidadão para tentar salvar o dia. Não sei até quando as coisas vão conseguir, né, se manterem, como posso falar, nos conformes. Quero comentar algumas coisinhas, mostrar como anda a situação do Legislativo e falar até porque isso é importante, para depois falarmos do Dilma. E, gente, no vídeo de ontem comentei com vocês sobre a rainha, né, a rainha máxima, que estava vindo ao Brasil, se encontrou com Haddad. Essa senhora, ela foi numa escola, assim, eu vou mostrar para vocês como essa galera, elas estão totalmente desconectadas com a realidade do ser humano comum. E tem umas notinhas que eu quero mostrar para vocês e até relembrar um vídeo do senhor Paulo Guedes, que eu acho que é bem importante no momento atual em que nós vivemos. Ainda tem mais algumas confusões aí que envolvem a turma do Dilma, mas vamos começar. E vejam só, a CNN ontem fez um pequeno levantamento para informar que o Lula já conseguiu superar Bolsonaro. Numa coisa que eu acho que ninguém vai comemorar, né? Os petistas estão em silêncio. Lula supera governos Bolsonaro e Temer, juntos, né, em uso de helicóptero para se deslocar em Brasília. Lula, até 12 de maio, já estamos, hoje é dia 7, né? Então tem muito tempo, mas ontem, desculpa, poxa, é dia 8 já, hoje é dia 8 já. Mas até dia 12 de maio, mais ou menos um mês atrás, Lula já tinha utilizado 24 vezes um helicóptero para sair do Palácio da Alvorada até a base aérea de Brasília. Porque ele não pode de carro. Ele é um miserável. Aí a CNN faz aqui um levantamento falando que Lula usou helicóptero para deslocar em Brasília mais do que Bolsonaro e Temer durante todo o período que estiveram à frente do Palácio do Planalto. O Temer solicitou helicóptero 10 vezes, entre maio de 16 até dezembro de 2018. Já Bolsonaro usou 11 vezes durante todo o seu mandato. Você soma Temer e Bolsonaro dá 21. Lula já usou 24. Daqui não é aquela notícia que fala, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Mas isso aqui mostra postura. Não que ninguém saiba, mas é bom esfregar isso daqui na cara, principalmente da pessoa que grita em torno da democracia, porque o Lula, o pai dos pobres, olha aí, ó, o exemplo ele vem de cima. Se a turma que tá lá embaixo tá vendo o chefe fazendo a festa, quem vai se preocupar com economizar, com a máquina pública, com o povo brasileiro, né? Mas fazer o quê? É do jogo. Mas vamos seguir. Aqui eu só trouxe, eu quero agradecer para vocês de coração mesmo, porque isso daqui não é nenhuma demagogia nem nada, eu só tô aqui por causa de vocês. Isso daqui foi votação e vocês votaram em mim. Inclusive eu fui o primeiro lugar, a primeira pessoa a estar classificada para a segunda etapa. Vocês votaram bastante lá em mim, só tenho a agradecer lá, ó. Influenciador de política. Tô no meio de uma galera, tem um monte de gente, tem um pessoal, gente boa, tipo Ana Paula, Augusto, quem mais? Desse aí que eu gosto são esses dois mesmo. Tem um ali para mim é cavalo paraguaio. E a turma lá da esquerda, a turma da Globo. Então, muito obrigado, vocês colocaram. Não acho que eu vou passar dessa fase, não acho mesmo, porque essa fase agora não tem voto popular.
agora a turma do iBest, que vai escolher os 10 melhores, né? Acho que eles vão escolher ali a turminha cheirosa, vão tirar, mas muito obrigado a todos vocês, todo apoio. Fiquei feliz mesmo de coração. Mas vamos lá. Essa notícia, você pode perguntar, rapaz, qual a necessidade da gente comentar o fato que o Rui Costa disse que não foi feliz ao chamar Brasília de Ilha da Fantasia? Por que repercutir isso? E que vale a pena a gente analisar a imprensa. Já vai entender, né? Fala o seguinte, abre aspas, para o que o Rui Costa falou. Na sexta-feira passada, eu estava em Itaberaba, na Bahia, num evento de entrega de mais um hospital. Lá, eu desabafei e demonstrei minha inconformidade com o processo de escolhas e decisões tomadas. Ao citar Brasília como centro do poder político, não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo. Como vocês estão vendo, o Rui Costa se vitimizou. Se vitimizou. Ao invés de falar, pô, desculpa aí, galera, foi mal, desculpa por ter ofendido vocês, não. Se fez de vítima. Acusou os outros de terem distorcido o que ele disse. Aí o Robson Bonin, né, que escreveu essa nota, fala, ó, o petista, como se vê, não pede desculpas e ainda tenta posar de vítima de forças ocultas que transformaram sua declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo. Essa nota saiu às 4h25 da tarde. Tá bem claro, vocês estão vendo o que foi que o Rui Costa falou. E por que isso aqui é importante? Porque a gente tem que continuar mostrando para as pessoas, aquelas pessoas que ainda acham que ainda existe algum resquício de dignidade, de honra, assim, em alguns setores do jornalismo brasileiro. Vejam só, ambas as notas saíram depois da matéria do Bonin. Talvez se os jornalistas tivessem lido seu colega, ia falar, pô, acho que eu passei do ponto. Mas você vê, ó, a Folha de São Paulo dá um passo a mais. Rui Costa se retrata após chamar Brasília de Ilha da Fantasia. Ele se retratou, pessoal? Ou ele se vitimizou? Eu acho que ele se vitimizou, não? Mas foi isso que ele se retrata. Menos mal falou que retrata. Por quê? Porque, segundo a Globo, Rui Costa se desculpa. Mas tu já viu isso? Tu já viu isso? Tu viu ele pedir desculpa em algum momento? Eu não vi. Mas a Globo viu. A Globo viu. Esse é o jornalismo brasileiro. E aí, depois disso tudo, eu fico me questionando. Como não estava ontem a Miriam Leitão, a Natuza Neri, a Andréa Sadi, o André Trigueiro, o Otávio Guedes? Como é que essa turma não se sente? Fala assim, rapaz, a gente tá aqui, nos humilhamos todos os dias, passamos pano todos os dias, e o PT, que é um canal de TV só pra eles, não é suficiente? Você vê que não tem uma valorização. O Lula não valoriza nem os seus aliados. Isso aqui é uma ofensa. Eu acho que todo jornalista da Globo deveria se sentir ofendido. Mover uma carta de repúdio, falar, ó, o que estamos fazendo pelo governo não dá para descrever em palavras. E o PT ainda quer uma TV própria. Isso é um tapa na cara de tudo que eles estão fazendo há mais de ano, desde a época do governo Bolsonaro. Tô sendo irônico para tratar, porque o Brasil tá daquele jeito. Na verdade, hoje eu tô meio chateado com a notícia que eu deixei lá pro final, pra nem ter tempo de comentar. Tirou minha paz. Essa notícia conseguiu me abalar. Doeu meu coração. Mas chegaremos lá. A batata do Rui assou. Durante a reunião de líderes nessa segunda, o nome de José Guimarães, líder do governo na Câmara, apareceu como alternativa para substituir Rui Costa na Casa Civil. Ontem, havia comentado com vocês que alguns setores da esquerda já estavam falando na possibilidade do Rui Costa cair, mas a esquerda estava falando que, assim, o Lira, pelo menos, dizia que seu nome favorito seria o Haddad, assumir a posição do Rui Costa. Mas perceba que já está começando a sair notícias falando sobre o Rui Costa e possíveis nomes para ocupar o seu cargo. Citado de forma negativa em 90% das conversas no Congresso. Recentemente, Rui Costa tentou iniciar um movimento para conter a indisposição dos deputados, com sua presença no governo, ontem, pouco antes do encontro dos líderes, recebeu integrantes do PSD do Distrito Federal no seu gabinete no Palácio do Planalto. Tá ruim, hein? Espero que caia. Espero que caia não. Continua aí, que tenha confusão, brigue com a Câmara, que não avance nada, trava toda essa agenda desse desgoverno. Aí o Padilha concedeu entrevista para Globo News.
e a Globo retrata, falando o seguinte, ó, que o Padilha reconhece pela primeira vez possibilidade de mudança nos ministérios. E vocês conseguem... Olha só, gente. É uma coisa que eu fiquei me questionando depois daquele dossiê que eu trago material da década de 50, que eu fiquei assim, rapaz, eu peguei ali os jornais da década de 50, era o tempo todo falando como melhorar a vida da população. Eu fiquei vendo vários jornais, como melhorar a vida do povo. Pô, o que a gente pode fazer aqui para ajudar no desenvolvimento de todas as regiões do Brasil de maneira igual? O que a gente pode fazer aqui para ter crédito de qualidade, para desenvolver indústria, para ter isso, para ter aquilo outro? Mas você pega a imprensa hoje, é só fofoquinha. A imprensa mente é só fofoquinha. E a gente tá discutindo mudança de ministério, não é porque, sei lá, o ministro ele não tá conseguindo melhorar a vida da população. O ministério não está conseguindo entregar um bom serviço para o povo brasileiro. Não, não é isso. Não é porque não tá dando emenda, não, porque o cargo, porque tá travando, porque tem rixa, porque o cara é lá da Bahia e não gosta do outro cara da Bahia e persegue, faz isso, faz aquilo outro. Mas qual é o papel do ministério? É agradar deputado? É agradar senador? Ou é ajudar o governo executivo a, né, executar suas atividades, simples assim, perante a população, desenvolver o Brasil, um projeto de nação? Aí tá aí, não, é porque não tá andando, não, porque o Rui Costa não tem trato. Esse debate não é personificado e acho que é natural que os partidos também queiram fazer avaliação dos seus ministros, discutir eventualmente, sugerir reformulações, afirmou Padilha completando. Esse é um debate que está, eu diria, na mesa. Algum tipo de reformulação. Não porque a população não está recebendo um bom serviço, mas porque tem que agradar os deputados, que o PT não tem base e a agenda do PT é uma agenda muito ruim. Então eles estão até dispostos a ajudar uma agenda ruim para o Brasil, desde que tem espaço para todo mundo e muita articulação, né? Muita democracia. Aí você vê, ó. Negociação com a União Brasil por troca no turismo avança e governo pretende ampliar a reforma com PP e republicano. O senhor Marcos Pereira tá aí urfando. Lira também não é besta. Há muito tempo que ele tá querendo o Ministério da Saúde. Há muito tempo. Ave Maria. Dizem que o Marcos Pereira ele não quer um ministério porque vai ficar difícil para ele sustentar perante a igreja. Que, pô, os republicanos formalmente, então ele quer os cargos no segundo escalão, que é para poder disfarçar, pro fiel não saber. Então, se você aí conhece alguém que frequenta a igreja do Marcos Pereira, avisa pra pessoa o que tá acontecendo. Que absurdo. Aí, enquanto tá aí, né, dança das cadeiras, Ministério do Turismo podendo cair, quem tem gratidão não atinge seus aliados. Diz marido da ministra do Turismo após reunião com Padilha. O cara fez campanha pro Lula, aquela campanha... Uma campanha que foi tão esquisita, mas tão esquisita. Eu não vou nem falar sobre uma fatalidade, que foi realmente foi uma fatalidade, que a revista Piauí, ela fez uma matéria investigativa destacando coisas minimamente estranhas no entorno aí da Daniela, seu marido, né? Umas amizades, umas fotos meio estranhas. E o cara fez campanha pro Lula, isso, aquilo, outro, já vai ser chutado. Vai ser chutado. Por quê? Porque o PT não tem, sabe, compromisso com ninguém, a não ser com o próprio PT e o próprio Lula. Aí a Dora Kramer fala que hoje, nas cercanias do poder, mudanças nos Ministérios do Turismo e das Comunicações só não foram feitas nesta semana por causa do feriado. Quem sabe aí podemos ver alguma coisa já na semana que vem. Ministério da Saúde não pode ser negociado, sustentam governistas. Não é de hoje, pelo menos desde março já saem notícias que a turma do Centrão, o PP, estarem interessados não só no Ministério da Saúde, como na Caixa Econômica. Então, vamos dar uma olhada aí o que vai acontecer, né? Quero saber o que o povo vai ganhar com tudo isso. A culpa é do PT sobre esse caos do que está acontecendo. Segundo o Nonato Viegas, lideranças partidárias, né, políticos que foram ouvidos pelo bastidor em condições de anonimato, afirmaram que o PT é o grande entrave no desejo do Lula. Qual desejo?
de avançar com as coisas, né? Ter uma base, ter articulação, interlocução. Isso porque as pessoas acham que a legenda não é confiável. Quem confia no PT? Na avaliação do grupo, o Lira cumpre todas as promessas de espaço nas comissões, relatorias e negociações da liberação de dinheiro das emendas, porque é ele quem ainda leva e pressiona pela liberação das demandas dos deputados. Já os ministros do PT, reclamam os parlamentares, descumprem acordos firmados. A crença é de que, pelo PT, nenhum partido aliado teria espaço no governo, mas com toda certeza. A briga no PT é um contra o outro. É um contra o outro. Quem dirá o partido do Centrão? E aí fala o seguinte também. Comentamos sobre esse caso aqui dos deputados que deram um bolo no Lula, né? Trocaram o Lula pelo Lira, o evento com os empresários do Esfera Brasil. E aí fala o seguinte, na de Assembleia. Um dos motivos que fizeram os líderes partidários da Câmara recusarem o encontro com o Lula na segunda foi o fato de que a reunião seria em grupo. Em conversa coletiva, não se fala nada importante. Os líderes queriam tratar de cargos e verbas, porque só se faz em encontros individuais. Ninguém vai apresentar pedidos na frente dos outros, sob o risco do encontro virar briga por espaço. Se aceitassem o convite, mais uma vez, os líderes sairiam do palácio com promessas de mudança, mas sem resultados efetivos. Ou seja, ninguém confia no Lula e ninguém está preocupado com o Brasil. Está preocupado com espaço, com verba, com cargo. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Por isso que temos que tentar todos os dias. E isso daí são vocês. Tentar conversar com a pessoa diariamente. Tentar mostrar uma notícia, mostrar outra. Tentar ganhar a pessoa. Ganhar assim, sabe? Uma amizade inicialmente. Tentar converter a pessoa do dia pra noite. Pelo menos que ela se interessar um pouquinho o que está acontecendo com o Brasil. Porque vai impactar todos nós, cedo ou tarde. Ontem eu comentei por alto. É algo similar. Você vê como são as coisas, né? Um notório saber jurídico. Alcolumbre trata com Dilma sobre a sabatina do indicado e negocia nomeações com o Planalto. O Alcolumbre aí, né? Um grande senador preocupado com o Brasil. Segundo a Folha de São Paulo, né? Colaboradores do Dilma. Segundo os colaboradores do Dilma, o Alcolumbre apresentou indicações para o DENIT, Banco da Amazônia, Suframa, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SPU, Secretaria do Patrimônio da União. Ele também defendeu a permanência de um afiliado na Codevasf e pediu uma diretoria na Caixa Econômica Federal. Eita, rapaz! Tudo em nome da democracia brasileira. É assim que estão sendo feitos, né? Os grandes acordos para destravar a agenda que venceu as eleições de 2022. É o que a esquerda fala. Mas vamos lá. Que a gente começou a puxar aqui, né? Indicações. Sai uma nota. Eu só quero dar destaque para uma coisa, porque eu realmente fiquei me questionando. Tô honesto, tem duas possibilidades que ficaram rodando na minha cabeça. Fala assim, ó. O jantar do indicado do Dilma com a nata da República na casa de Cátia Abreu. Pois é, tá um monte de gente lá, né? Aí a Cátia Abreu chamou pra festinha o cientista político Antônio Lavareda. Lembra aquele cara do IPESP? Que errou todas para favorecer o Lula? Foi convidado. Quem poderia imaginar? E ele fez uma fala sobre o momento do país, as mudanças nas relações de poder entre o executivo e o legislativo e a constante transformação do sistema presidencialista, que impõe desafios aos políticos diante de uma crescente crise de credibilidade da governança em Brasília. Aí eu fiquei me questionando o que é que esse cidadão queria falar sobre isso. Será que ele está querendo falar da importância do Poder Judiciário em organizar esse meio de campo? Ou será que ele está tentando falar que realmente o presidencialismo chegou ao fim e agora é hora de avançarmos com semipresidencialismo no Brasil? Realmente fiquei me questionando, não tenho uma resposta final para isso. Mas tenho certeza, deve ter sido uma festa sensacional. Muito comes e bebes, muita comida boa, muita bebida sensacional, só gente inteligentíssima. Vamos fazer o L todo mundo junto, né? E
Nem foi indicado, quer dizer, nem foi sabatinado. E já tá se falando da segunda vaga. Acho que nenhum nome que o Dilma indicar vai agradar ninguém da direita, mas não custa nada deixar vocês, né, falar não acredito, né? Então, beleza. O Jorge Messias, que protagonizou naquela época, né, aquele episódio do Bessias, foi bem o Bessias, ele entrou no páreo para também disputar a segunda vaga. É isso. Só comenta aí, só para avisar, furo da Andréa Sadi. Ah, teve esse assunto aqui que eu fiquei olhando, não sei o que pode sair daqui, mas talvez nos próximos dias, pelo menos, ainda que isso daqui não seja discutido da forma como deveria dentro da CPMI, pô, o deputado que tiver acesso a uma coisa ou outra, às vezes ele pode divulgar uma informação que seja interessante para a população. A Globo fala o seguinte: CPI do 8 de janeiro, margem menor do que a esperada emite sinais de risco para o Planalto. Pleitos da oposição ganham força no colegiado, apesar da maioria governista. O documento, que teve 18 votos a favor e 12 contra, né, que é o plano de trabalho da Lisiane Gama, contemplou pleitos da oposição. Um deles é o compartilhamento de relatórios da ABIN, que podem provocar constrangimentos ao entorno do Dilma. Vocês devem lembrar que a ABIN mandou algumas mensagens para o Gonçalves Dias, que tem acesso, né, aos documentos produzidos, gerados, etc, tudo mais. Vamos ver o que pode sair disso daí. A CPMI, ela deve tomar tração mesmo daqui a 2 semanas. Não sei se é essa agora que vai vir, a outra. Que essa agora vai ter os requerimentos que vão colocar, vai jogar, e aí vai começar aquela fase das oitivas, né? Chama o cara, bate um papo, faz aquele questionamento, é vídeo na internet, é confusão, gritaria. Em 2 semanas, a confusão vai começar. Mas vamos lá. Falei que ia falar de justiça, né? Bolsonaro, fotos. Isso aqui é uma notícia bem interessante. Ontem eu estava assistindo um vídeo que me mandaram de uma discussão que teve aí dentro da direita. Algumas pessoas que vocês conhecem, né? Pessoas assim, tem vários seguidores. Eles debatendo se vale a pena ir na manifestação, não vale a pena ir na manifestação. Aí tinha gente que falava, pô, mas o resultado prático disso daqui vai acabar. No final do dia, assim, em termos práticos, só vai ajudar a MBL, mais nada, não vai pra lugar nenhum, etc, tudo mais. Aí do outro lado fala, mas para derrubar o establishment, vale até se unir com o PT, vale isso, aquilo, outro, aí com qualquer um, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aquelas frases de efeito, etc, tudo mais. O que eu acho desse assunto, e por isso que eu trouxe essa notícia, é que é o seguinte: em alguns momentos, você dialogar com alguns setores, ou você, sei lá, não sei, se aliar de forma temporária, beleza, etc, tudo mais. Só que eu acho que a turma sempre tem que deixar em mente o seguinte: uma coisa é algo momentâneo, mas não se deixem levar. Não fiquem criando, né, heróis. O Brasil, querendo ou não, sempre acabam surgindo novos heróis. O cara chegou, falou 3, 4, 5 frases bonitas, pronto, já virou herói. O Estadão é o jornal que mais vem criticando o governo do Lula. E é o jornal que mais emplacou alguns editoriais criticando o Lula também. Só que são aqueles editoriais que, vez ou outra, eles colocam Bolsonaro no meio para falar que Bolsonaro era pior. E aí eu sempre digo, não se engane, criticar o Lula, ser antipetista, é fácil. Ser antipetista é fácil. Você defender uma agenda mais ligada aos costumes, né, aos valores conservadores, valores cristãos, aí é muito mais complicado. A turma do Estadão soltou um editorial que fica aparecendo, né? Porque o editorial é em nome do jornal. Então por isso que eu acho que é interessante. Que se Bolsonaro não for condenado, será um ataque à democracia. Só quero mostrar para vocês aqui o subtítulo. Ó. O julgamento de Bolsonaro. O tribunal não é corte política. Seu papel é aplicar o direito de forma fundamentada. Todos são iguais perante a lei, que prevê, em defesa da democracia, as hipóteses de inelegibilidade. Ou seja, né, para proteger a democracia, existe a possibilidade de tornar alguém inelegível. Em nome da democracia, vamos protegê-la. Então é aquela coisa.
Ser antipetista é fácil, mas na hora do vamos ver, é no máximo terceira via. Aí sim falam sobre fotos, né? Falam sobre heróis. Vocês devem já ter visto essa foto aqui alguma vez na vida de vocês. Bolsonaro no parlamento. Tem até uma matéria da Veja com essa foto que, se eu não me engano, a manchete é tipo assim, é o cara que falava sozinho, o Bolsonaro falava sozinho, o deputado que falava sozinho. Acho que é essa, o deputado que falava sozinho. Acho que essa é a manchete. Essa foto aqui tem muitos anos. Vê essa foto, né? Vamos olhar uma manchete. Plenário vazio, último discurso e cola na mão a lá Bolsonaro. Os momentos derradeiros de Deltan Dallagnol na Câmara. Veja fotos. O cara tá, até nisso tem que copiar Bolsonaro. Até nisso, sabe? Aí começa a mudar o discurso, começa a falar aqui duas, três coisinhas, começa a falar mal do PT, aí bate até as fotos quer bater igual. Ah, na boa, viu? O Brasil, o mito cria e a cópia, né, copia. A falsificação copia. Mas enfim. Ainda sobre o judiciário, isso aqui eu achei engraçado. A turma da esquerda internacional se uniu para sair em apoio ao Gustavo Petro, aquele presidente da Colômbia, que veio aí com a agenda verde pesada, né? Veio com aquela história de tentar pacificar o meio de campo, com a turma das Farc. E aí, a Folha de São Paulo comenta que ex-presidentes e lideranças brasileiras afirmam que Petro é alvo de olha isso aqui, golpe moderado. E agora eu queria saber qual foi o golpe da Dilma, né? Se o golpe da Dilma foi como? Foi intenso? Foi pesado? O que seria um golpe leve? O que seria um golpe moderado? O que seria um golpe pesado? Forte? Não sei, né? Mas tem nomenclaturas e nomenclaturas. Aí fala assim que ex-presidentes e lideranças políticas de diversos países do mundo lançaram nesta quarta um manifesto em apoio a Gustavo Petro e a tese dele, né, do seu mandatário, de que um golpe de Estado moderado está em curso em seu país. Na lista de signatários brasileiros você tem a Gleisi Hoffmann, o Stedley, o Boulos, além de diversos líderes de entidades sindicais. Eu não acompanho muito de perto a política colombiana, mas já saíram algumas notícias. O negócio é do filho do Petro aí recentemente. A Gazeta do Povo soltou algumas notas sobre isso. Só que olha o que a Folha de São Paulo comenta. Menos de um ano desde a posse do Petro, estão usando o poder institucional combinado com agências reguladoras, conglomerados de mídia e o poder judiciário do país para interromper suas reformas, intimidar seus apoiadores, derrubar sua liderança e difamar sua imagem no cenário internacional. Segue o texto que foi articulado pela rede global progressista Progressive International. É basicamente um braço aí do imperialismo internacional. No domingo, dia 4, a tensão política se acirrou após o vazamento de áudios supostamente enviados por Armando Benedetti, que chefiou a campanha de Petro. Olha aquela palavra, né? Supostamente enviados. E depois virou embaixador na Venezuela para Laura Sarabia, braço direito do presidente. Durante a conversa, o diplomata teria sugerido que houve financiamento ilegal e até mesmo envolvimento da turma que vende substâncias ilícitas, que te deixam biruta, na campanha do Petro à presidência. Publicamente, Benedetti afirma que os áudios foram manipulados. Opa, então peraí. Como é que a Folha de São Paulo fala vazamento de áudio supostamente... O cara tá falando que o áudio foi dele, mas que foi manipulado. Então coloca assim, né? É um vazamento de áudios supostamente manipulados. Não existe supostamente enviado, porque o cara assume, não, foi manipulado. Mas ele tá assumindo que é dele. Pelo amor de Deus. E o Petro, por sua vez, ele nega. Então, parece que não importa o país, é colocar a turma da esquerda lá, é a mesma história, a mesma ladainha. Mas vamos lá, vamos adiantar que tem muita coisa ainda. Ontem, tivemos um dos julgamentos mais importantes, principalmente da era do Dilma. É um assunto que eu fico me perguntando, né? Será que a turma... Será que eles realmente entendem
das complicações que podem trazer ao povo brasileiro, ou sou eu que acho que tem um problema grande demais, né? E que a coisa realmente é sensacional. É a questão do marco temporal. A Folha de São Paulo tinha anunciado que antes do julgamento, no dia 6, tanto o Greenpeace quanto a PIB, duas ONGs sensacionais, tinham recolhido aí 350 mil assinaturas, um abaixo-assinado, para entregar lá para presidente da corte, né, a ministra Rosa. Tá aí, ó, então, ministra, pelo amor de Deus, derrube o marco. Cuide dos índios. Cuide dos índios. Ela é a presidente da coisa, né? Mas eu fico me perguntando o seguinte: será que não caberia os grupos ligados ao agronegócio? Será que também não caberia um abaixo-assinado em nome da segurança jurídica, não só do agro, né, dos brasileiros como um todo? Que isso aqui pode impactar a vida de todos os brasileiros. A gente está falando da situação que o que vai determinar se uma terra é ou não é indígena no final do dia pode vir a ser um relatório antropológico lá da turma da FUNAI. Que assim, não é uma ciência exata, não é matemática que 2 mais 2 são 4. Você pode, às vezes, tanger o campo do subjetivo. Já pensou? O cara da FUNAI briga com uma pessoa que ele não gosta, ele vai lá e só pra se vingar fala: perdeu. Perdeu, Playboy. Perdeu. Complicado, né? E aí a gente vê assim, tem várias coisas que acontecem no Brasil. Alguns assuntos, assim, é uma polêmica gigantesca. É uma gritaria pra tudo que é lado, né? Direita, meu Deus, traiu, não traiu, se vendeu pro Centrão, etc. Tem uma repercussão. Mas um assunto que vai impactar a vida de todo mundo, você vê que ele não tem o mesmo clamor da população. E é uma coisa que tá aí pra ser debatida. Será que também não valia a turma organizar um abaixo-assinado a favor? Se a ministra não quisesse receber, procurava o ministro André Mendonça, procurava o ministro Nunes Marques, pô, toma aqui, pelo menos um ato, né, também saindo na imprensa, mostrar que tem pessoas no Brasil que também estão preocupadas que a decisão oposta seja decidida, né? Mas tudo bem. Aí o julgamento tava 1-1, o julgamento começa com o voto do relator, isso ainda ano passado, o ministro Fachin. O ministro Fachin é a favor de derrubar o marco temporal. Depois tivemos o voto do ministro Nunes Marques. Ele votou, não, sou a favor do marco temporal. Aí ficou 1-1. Aí ontem voltou o julgamento, o cara foi lá, voltou junto com o relator para derrubar o marco. Chegou o André Mendonça, vista. Pediu vista. Não acho que André Mendonça é o ministro nota 10. Eu já falei isso diversas vezes, mas assim, diversas vezes. Agora eu acho que não dá para negar que os ministros, as pessoas que Bolsonaro indicou ao longo dos seus 4 anos, têm um posicionamento bem diferente. Mas bem diferente. Não é melhor ou pior. É bem diferente, que está sempre se diferenciando do restante aí de onde eles participam, né? Independente do tribunal. E aí fala, né, que o Mendonça disse que a temática é complexa, é relevante, pelas questões históricas, jurídicas e dos valores que estão em jogo, e que após o voto lá do ministro, que ele classificou como a terceira vertente, tem a necessidade de fazer maior reflexão sobre a matéria. Aí veio o seguinte: ao pedir vista, ele se comprometeu com a presidente da corte, a ministra Rosa, a retomar o julgamento em prazo comum, ainda sob a gestão dela. Por quê? Porque a ministra tem que se aposentar compulsoriamente até dia 2 de outubro. Ao suspender a análise, ela lembrou da própria limitação temporal e disse: André Mendonça, quero votar sobre esse tema que é tão sensível. Quero votar, viu, André? E também disse que o regimento da corte prevê devolução automática da ação à pauta após 90 dias. Você pediu vista, mas tem 90 dias, viu? É o que tá no regimento, viu, André? Aí, sobre isso, quero trazer uma matéria do ano passado. Turma do Bastidor coloca a seguinte manchete: remédio contra Cássio e Mendonça. A corte decidiu acabar com a bagunça dos pedidos de vista.
A ferramenta, criada para permitir que eles tenham mais tempo de analisar processos, tornou-se uma arapuca na qual caem discussões importantes para o país. A partir de 2023, os ministros terão 90 dias para devolver os processos que seguraram para analisar melhor. A gente está em 2023. Por isso que o André Mendonça só tem 90 dias. Coincidência ou não, a medida foi editada após pedidos de vista do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça incomodarem outros ministros. Coincidência ou não. E a nota comentava, um deles foi feito no julgamento sobre o voto de qualidade do CARF. Cássio pediu mais tempo para analisar a ação. Mesmo assim, o ministro tinha votado, né? Isso é tudo mais. E André Mendonça não fica atrás. Durante o julgamento da chamada Pauta Verde, que teve julgamento também no passado, eram 7 ações, havia o receio que o André ou o Cássio pedissem vista, dito e feito. Mendonça suspendeu o julgamento logo após o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Então, assim, entra dia, sai dia, o pessoal sempre fala uma coisa, sempre joga uma pedra, outra. Mas eu acho que é sempre bom lembrar algumas coisas. Diversos julgamentos importantes, pode falar que é relógio parado, né? Acerta 2 vezes no dia, mas você vê e fala, pô, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, hein? Era pelo menos mais 2, já nesse ano. Podíamos ver algum tipo de pequena mudança. Mas a turma do voto Lulo, turma do MBL, Nando Moura, toda essa turma que eles querem te fazer acreditar que são vocês, que foram Bolsonaro, os culpados, etc, tudo mais. Acho que todo mundo tem culpa. Todo mundo, até o petista. O petista podia ter escolhido outro caminho. Não adianta agora bancar o arrependido. Todo mundo tem sua culpa. Agora essa galera só quer achar que a culpa é dos outros. Mas voltando. Esse assunto agora, depois do pedido de vistas do André Mendonça, ele possivelmente vai ganhar uma maior atenção no Congresso. A Câmara já votou a favor de manter o marco temporal. Agora chegou no Senado. A relatora vai ser, inclusive, a Soraya Tronic. Soraya, você deve conhecer, que foi até candidata no passado. Só que a Soraya ela é ligada ao agronegócio. Então, ela deve ter um posicionamento mais favorável. Só que, né? Primeiro, olha isso daqui. Como um jornalismo... Assim, cara, como é que uma empresa de jornalismo pode receber apoio da Open Society Foundation, a coluna de meio ambiente da Folha de São Paulo? Cara, onde é que tá, gente, a independência? E eles colocam isso no final. Eles deviam colocar essa frase na manchete. Eu que arranco lá do final da matéria e coloco na manchete. Porque tem gente que, assim, quem não paga para ter acesso à Folha de São Paulo não consegue ver isso. Só vê a manchete. E normalmente deixa ver, dependendo do jornal, primeira e segunda linha, né? E depois tem assim, continue lendo. Mas para continuar lendo, você tem que estar logado, tem que estar assinado. Aí a matéria fala, bancada ruralista cresce no Senado e tenta aprovar a pele dos agrotóxicos, do marco temporal. Bancada ruim. Para especialista, grupo atrai parlamentares ao reunir visão de mundo que extrapola o agronegócio. Impulsionada pela extrema-direita, a bancada ruralista ganhou força no Senado e conseguiu atrair mais da metade dos parlamentares. Esse é o primeiro parágrafo. O que é que tu acha que vem depois disso? Uma matéria a favor ou contra? E aqui não é uma matéria que o jornalista é a favor ou contra, que a Folha de São Paulo é a favor ou contra. É uma matéria do projeto Planeta em Transe, que é apoiado pela Open Society Foundation. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha com que a gente tá lidando. A PIB, aquela ONG que fez ali o abaixo-assinado, também recebe apoio da Open Society Foundation. A Greenpeace também deve receber, não sei se no Brasil, mas no mundo com certeza. É internacional. Aí, sobre essa questão que agora está no Senado, o Globo fala o seguinte: marco temporal. Após o julgamento ser adiado, bancada ruralista reúne assinaturas para dar urgência. A turma já se juntou ontem. A turma já conseguiu as 27 assinaturas, que é a quantidade necessária para protocolar um pedido de julgamento de urgência para ir direto pro plenário, assim, bora, Pacheco. Adianta, irmão. Adianta, Pacheco. Só que o Globo comenta que, com adiamento, a bancada ruralista voltou a pressionar no Congresso e reuniu assinaturas para um pedido para o projeto sobre o mesmo tema tramitar com urgência no Senado. O requerimento
precisa ser pautado pelo Pacheco, o presidente da casa. E a tendência é que o senador não acelere. Não vai não acelerar, não. Não vai. Não vai, não vai. Lula vê Porto Seguro no Senado em meio a ultimatos de Lira e crise com a Câmara. A Câmara vai, trabalha, aprova-se um projeto que você vê que grande parte do principal setor da economia brasileira defende. Mas o Senado é o Porto Seguro do Lula. Esta aqui é uma pauta que eu acho que é importante a gente discutir, colocar para frente. Assim você vê, nos últimos dias se discutiu tanto, mas tanto, sobre a questão da Prefeitura de São Paulo, que a gente nem sabe realmente, assim, eu falo para vocês, ó, nenhuma decisão sobre isso vai acontecer antes do ano que vem. Ou pelo menos antes do final do ano. Não vai, não vai. Porque você pode ter até mudança partidária. É mudança de partido para ver para onde vai, para onde não vai, etc. Tudo mais. Não sabe o que vai rolar, se vai ter candidato, se não vai ter, se vai ser vice. Mas o assunto ganha repercussão, porque se discute, traiu, etc. Tudo mais. Gente, esse assunto aqui pode impactar todo o Brasil, pode impactar toda a economia do país. Mas é isso. Vamos continuar mais ou menos nessa toada. Estamos chegando, já chegamos nela já. Olha, essa notícia, ela realmente conseguiu tirar minha paz. Eu fiquei revoltado. Comentei com vocês ontem, né? Da rainha que veio pro Brasil. O PT adora uma elite. Adora. Quando a aristocracia, meu Deus. A burguesia já gosta. A burguesia é banqueira. Mas a aristocracia, meu Deus do céu, né? Tá lá com a Haddad, né? Apertando a mãozinha, bonitinha, tudo mais. Toda ajeitosa, com um sorriso no rosto. Aí eu tô passando ontem no Twitter e eu me deparo com isso daqui. Rainha da Holanda pergunta se crianças de escola pública de Brasília juntam dinheiro para comprar um iPad. Rapaz, quanto é que tá custando um iPad? Deve estar custando uns 4, 5 mil reais. Acho que é pra uma criança. Juntar dinheiro como, minha filha? Criança. Juntar dinheiro como? Ela tá achando o quê? Ela tá... Ela tá defendendo que a criança trabalhe pra ter dinheiro. Ou ela tá achando que a criança ganha dinheiro, né? Ainda mais na escola pública. Que paz essa mulher tá? Mas não é só por isso que eu fiquei chateado, não. Renato fala, né? A realidade da elite distópica. Essa é a mulher que a gente comentou ontem sobre o financiamento verde inclusivo, que, por coincidência, são medidas que só estão sendo emplacadas em países pobres, como se fosse um laboratório, né, de testes. Se der errado, eles não implementam nos países deles. Aí eu fui ler a nota. Gente, é de doer o coração uma nota dessa. Você vê assim, o Roberto Campos já estava até lá também, né? Devia ter dado um toque nela. Em uma conversa com os alunos, enquanto a monarca dava dicas de como poupar dinheiro para comprar coisas grandes para crianças de escola pública. Ele já tá querendo assim, vai pedir no sinal, né? Só pode ser isso. Como um iPad ou uma bicicleta. As crianças contavam que tinham desejos mais simples, como comprar remédios para o pai, ingresso para o cinema. Uma aluna disse que queria poupar para ajudar a mãe. Olha a realidade do Brasil. O projeto do Banco Central leva a educação financeira a escolas públicas de todo o país. Quando eu estava na escola, eu tive aula de educação financeira. Quando eu fiz 17 anos e terminei a escola, eu tive que trabalhar. Oh, meu Deus, eu tô coitadinha da rainha. Ela teve que trabalhar, gente, aos 17 anos. Quantos brasileiros não tem que começar a trabalhar às vezes com 9 anos de idade? 10 anos de idade para ajudar em casa? Seja alguma coisa. Ele dá uma mão pro pai, pro vizinho, 9 anos de bicicleta, qualquer coisa, porque não dá. E não é para comprar presentinhos, fazer viagenzinha. Não, é para botar comida no prato. Olha, assim, ela tá totalmente descolada da realidade. Porque comecei a ganhar algum dinheiro, mas não correu tudo bem. Eu estava gastando mais do que eu estava ganhando. Em um exercício proposto pelo programa do Banco Central, os alunos tiveram que formular sonhos de curto, médio e longo prazo para que pudessem se organizar financeiramente. Uma aluna foi convidada a contar o que havia planejado. Veja a pureza do coração de uma criança.
Meu sonho de curto prazo escolhido foram as minhas férias no final do mês. Para isso, eu preciso ter um bom desempenho na escola. Meu sonho de médio prazo foi a minha formatura no final do ano. Para isso, estou juntando dinheiro no meu cofrinho e planejo vender pulseiras. O meu sonho de longo prazo foi para meu pai melhorar. Para isso, eu planejo vender coisas para ganhar dinheiro e comprar os remédios necessários e pagar os especialistas que ele necessita. E essa senhora está vindo aqui no Brasil falar de financiamento verde inclusivo. Porque o pobre, né, as famílias, as casas, os pequenos proprietários, eles também têm que ajudar na transição para a economia de baixo carbono. Se essa senhora tivesse tido a dignidade de pegar o dinheiro da passagem e doado para a escola, já tinha sido melhor. Tinha sido mais útil do que ficar de palestrinha. Assim, é o cúmulo do absurdo. Eles vivem numa realidade que, assim, não é nem do brasileiro mediano. Quiçá do brasileiro mediano. É um absurdo o que está acontecendo. E ficam tratando isso na maior normalidade do mundo. Não, olha só quem está discutindo os projetos como se fossem salvar o Brasil. E você vê que são pessoas que sequer sabem como o pobre vive. Se bem que essa é uma pergunta difícil, viu? Talvez nem o pobre saiba. Porque todo dia ele tem que se reinventar para conseguir continuar vivendo. E a gente olha para isso. Essa notícia, ela me incomodou. Assim, cara, como é que uma criança tá se preocupando em ter que vender? Não é para ela comprar uma coisa. Não é, gente, assim, era comum até a gente ver aquelas crianças que falam assim: não, poxa, eu queria tanto ter uma roupa nova, eu queria tanto ter um sapato novo. E ela queria trabalhar para ter as coisinhas dela. Não, a menina quer trabalhar para ajudar o pai que tá doente. Isso não é para ser uma preocupação de criança, gente. Isso não é normal. Não dá para achar que esse país as coisas estão normal. Assim, se desespera com mil coisas, não tem liberdade de expressão, não tem nada, beleza, mas olha o que tá acontecendo. As pessoas, meu Deus do céu, é inacreditável. Não, não dá, não dá. Sem condição, bicho. Criança. Rapaz, ó, velho. Fala nada, viu? Ao perguntar se alguém recebia a mesada, o Stanley levantou a mão e contou que recebia R$ 20 por mês e economizava tudo. Aí falou assim: ó, vocês guardam por guardar ou guardam por objetivo? Questionou a rainha, enfadando que também era importante poupar por um motivo específico. Quando as crianças responderam que queriam comprar, que em geral era coisa simples, ela insistiu: o que vocês querem comprar? Coisas grandes? Com bicicleta, até quem sabe um iPad usado. E as crianças, não, a gente só quer aqui, pô, a gente só quer ir no cinema. Só quer comer um McDonald's. A minha tia tem um pouquinho de dinheiro. E quando a gente vai no shopping, a gente procura comer lá. Esse é o brasileiro comum. E aí fica esses vagabundos, filhos de uma... Ó, vem do Brasil. Não, financiamento verde inclusivo. Agenda verde. Crédito de carbono. Marco temporal. Aí vem o zongueiro. Jorge, rapaz, não tem condição. Aí vamos apoiar aqui a coluna, o projeto Planeta em Trânsito da Folha de São Paulo, da Open Society Foundation. Aí, o John Kerry, amigo do Lula, da Marina. A Amazônia é nossa. 10 bilhões de habitantes na Terra, insustentável. Pronto. Vai fazer o que agora? Vai impedir as pessoas de nascerem? Não. O crescimento demográfico mundial é sustentável em sua forma atual. Desde novembro, a Terra tem oficialmente mais de 8 bilhões de habitantes. Mais do que o triplo do número de 1950. Em um momento em que as necessidades de alimentos e energia já ameaçam os recursos e o clima do planeta, esse número se aproxima de 10 bilhões até meados do século. Olha a preocupação, não. O número de pessoas está ameaçando os recursos e o clima do planeta. Ninguém está preocupado se o povo está comendo. Não, é o clima, é o planeta, é a mãe Gaia. Pessoalmente, não acho que isso seja sustentável. Ele foi lá em Oslo, onde o Celso Amorim tá indo aí na segunda-feira, para ver se consegue o prêmio Nobel pro Lula. Temos que resolver a questão da sustentabilidade e do número de pessoas que temos que cuidar no planeta. É, tá bom.
Alimentar 8 bilhões de pessoas gera hoje mais 25% de emissões que causam, né, mudança. Cerca de 40% estão relacionados com a pecuária. Sempre a carne de boi que é o problema. E o desperdício de alimentos. O restante, com a produção de arroz e os de fertilizantes. Quem foi que mudou, né, o uso de fertilizantes? Foi o Sri Lanka. O país quebrou. Faz lá dos Estados Unidos, pô. Faz aí, Kerry. Faz aí. Dá o exemplo. Dá o exemplo. Estive em vários países africanos, onde estão muito orgulhosos de seu aumento da natalidade. Acho que sim, né? Porque Deus falou crescei e multiplicai-vos. Mas o John Kerry não entende isso. Ele não sabe o que é ser cristão. Mas o fato é que é insustentável para a vida atual. Muito menos quando você soma os números futuros. É insustentável. Não dá, não, viu? Tem que parar de ter filho. Não recomendo a redução populacional. Acho que temos a vida que temos no planeta e devemos respeitá-la, mas poderíamos fazer melhor em muitos aspectos. Evitar viajar de avião, comer menos carne, melhorar o isolamento da casa. De acordo com o relatório publicado na sexta por uma agência ambiental, a Noruega ela podia reduzir as emissões, etc., se os seus 5 milhões e meio de habitantes seguirem as recomendações alimentares. Quais? Uma das principais é conseguir que os carnívoros comam menos de 500 gramas de carne vermelha por semana. Gente, não é aleatório. Eu nunca vi essa turma defender. Assim, não é aleatório. Se eles estão querendo tirar isso, isso não tem como ser aleatório. Aí no Brasil, comentamos sobre aquele programa do Alder Barbalho, de criar futuras gretas no estado do Pará. E agora, escolas começam a adotar disciplina de cultura oceânica para ajudar a proteção dos mares. Quer criar o Aquaman agora. A parceria entre o Ministério e a universidade faz parte das ações promovidas pela ONU. É só isso que você tem que saber. Julgue. Ministério do Lula, a universidade no Brasil, sabe como é? Num projeto da ONU. Imagine o que é que não vai ser ensinado nas escolas. Natureza não tem geopolítica. André Trigueiro disse que o aquecimento não tem fronteiras, afeta o psicológico das pessoas e alerta. Bancada do Cocado no Brasil tem 5 eleitos. Ou seja, né? O que a ONU manda, nós temos que fazer porque não tem geopolítica, não tem fronteiras. Ele tá falando dessa história aí de minha região aqui é o que manda. Não. 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 Eles mandam e a gente obedece. Tem que ser assim, é do jeito que ele gosta. Esse é do jeito que eles gostam. Ele vai falar um pouco sobre isso. Aí você vê, né? Olha aqui. Desmatamento do Cerrado cresce 83% em maio. Acumulado é recorde. Parabéns, Lula. Batendo recordes. Parece que você foi eleito, né? Vamos lá. E aqui conecta agora a fala do André Trigueiro. Respeito ambiental como parâmetro. Um editorial do Estadão de hoje de manhã. A FEBRABAN aprovou norma estabelecendo para a concessão de crédito bancário a frigoríficos e matadouros a exigência de sistemas de monitoramento. Né? Você vai ter que ter isso até 2026. O que acaba encarecendo a produção, né? O matador aí, eles querem que você pare de comer carne. Sensacional. Comprovando que o gado utilizado não provém de áreas de desmatamento, etc. Tudo mais. Ainda que siga uma nova ordem internacional, o Parlamento Europeu aprovou há um mês legislação semelhante que vai impactar a entrada de mercadorias na comunidade europeia e exigirá a rápida e sólida adequação dos exportadores brasileiros. A iniciativa da FEBRABAN é um sopro de evolução no momento em que a pauta parlamentar impõe sucessivos reveses à agenda ambiental. Você tá vendo, né? A FEBRABAN, ela segue ordens do Parlamento Europeu. Algum de vocês votou no Sidney da FEBRABAN, no amigo do Haddad? Algum de vocês votou nele? Algum de vocês votou no Parlamento Europeu? Quem foi que pediu pra FEBRABAN fazer isso? Porque tem
21 bancos, inclusive os bancos estatais, que aderiram. Os bancos do Lula. Aí fica o senhor Arthur Lira e o senhor Ciro Nogueira. Nós aqui, Esfera Brasil. Quem manda no Brasil é nós. Quem manda na agenda econômica do governo somos nós. Você manda na agenda econômica. Mas quem cuida da regulamentação tá aqui, ó. É o Parlamento Europeu. E vocês estão aí, só precisa comprar um nariz de palhaço para continuar fingindo, quando for no Esfera, que vocês mandam alguma coisa. Vocês podem cuidar da agenda econômica, mas quem tá fazendo a regulamentação é o Parlamento Europeu. Vocês receberam votos, esse aqui não. Ciro Nogueira foi o que mais apresentou emendas ao arcabouço fiscal. Mas acho que quem vai regulamentar no final do dia vai ser o Parlamento Europeu. É bom ligar aí, ó. Liga pra Ana Cavazzini, que vem sempre aí no Brasil, né? Partido Verde. Ela teve com o Pacheco na última vez. Pergunta lá, pô. Pergunta lá. Pra quando você for no Esfera, você pelo menos tem um discurso assim, né? Como posso falar, né? Combinado. Pra você fingir que pelo menos vocês estão mandando alguma coisa. Caramba, o que tá acontecendo nesse país? E o Estadão batendo palma, assoviando. Acabou vindo do setor privado o passo adiante do combate ao desmatamento e a adesão imediata dos 21 maiores bancos. Apesar de ser voluntário, faz quem quer. Não, vamos fazer todo mundo junto. É a prova de que o segmento entende que a premissa do meio ambiente deixou de ser um diferencial para se firmar como mandatória nos negócios. Aí fala, né, que o cerco ao desmatamento, esse, aquilo, outro, não dá para ficar de braços cruzados. É na punição financeira que as novas diretrizes vêm se impondo. Por exemplo, instrumentos que atrelam o barateamento do custo de crédito a critérios socioambientais. Só vai ter crédito barato, quem seguir a regra. Só que para seguir a regra, gasta dinheiro. Mas quem ganha com isso no final do dia é quem tem dinheiro para gastar, nunca é o pobre. Nunca. Aí depois você não fala, o desmatamento na Amazônia figura entre as prioridades ambientais no mundo todo. No mundo todo. Mas geopolítica, né? Natureza não tem geopolítica. Como é que o André Trigueiro fala? Eu nem sei mais o que aquele maluco falou. Desde 2009, o BNDES passou a adotar critérios socioambientais. Olha essa aqui. É o suco de Brasil. Desde 2009, o BNDES começou a adotar, critério ambiental, para atender a cadeia produtiva da pecuária bovina. Desde 2009. Desde 2009 já queria CSG. O banco tem sido bombardeado por organismos ambientais, acusado de não acompanhar com o rigor necessário as diretrizes que criou há 14 anos. Um relatório recente de uma ONG americana, olha o imperialismo, a Mighty Earth, sustenta que o BNDES, maior acionista individual da JBS, ignorou a denúncia. O BNDES, maior acionista individual da JBS, ignorou. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a BIEC, cobrou da Febraban o mesmo tratamento dos bancos em relação a todos os correntistas, inclusive produtores rurais. Parece revanchismo. Ou seja, no Brasil, parece que as regras, no final do dia, nunca atingem os poderosos. Parece que só criam regras para dificultar a vida do pobre, para impedir que o pobre coma carne. O povo tem inveja. Parece que o povo quer forçar. Não, o pobre não pode comer carne. Só de raiva. Come aí ovo sem reclamar e agradece a gente. Para fechar isso daqui, eu não tinha como esquecer um momento histórico do mandato de Bolsonaro, quando Paulo Guedes fala o seguinte. Então, a Febraban é uma casa de lobby, muito honrada, muito justo lobby, mas tem que estar tá escrito assim na testa, lobby bancário, que é para todo mundo entender do que se trata, inclusive financiando estudos que não tem nada a ver com a atividade de defesa das transações bancárias. Então, a Febraban é uma casa de lobby, muito honrada, muito justo lobby, mas tem que estar escrito assim na testa. Na testa. Lobby bancário. Na testa. É para todo mundo entender do que se trata, inclusive financiando estudos que não tem nada a ver com a atividade de defesa das transações bancárias. Falando isso tudo, para encerrar o vídeo. Ártico perderá todo o gelo pela primeira vez nas próximas 2 décadas, diz estudo. Tipo Al Gore, quando falou que ia derreter. Renato fala, né, com base em estudos como estes, que o governo ambientalista
que o movimento ambientalista trava a pauta de desenvolvimento da região norte do Brasil. Com essas aí, a gente encerra o vídeo de hoje. E, peço a vocês, prestem atenção nesses assuntos. Gente, cobre os deputados. Isso daí vai impactar a vida de todo mundo. Tá vindo aí tá se discutindo reforma tributária. Não tem uma pessoa até o momento falando lá da proposta do AP, do imposto do pecado, de fazer a regulamentação do mercado de carbono. Vocês acham que vai, conhecendo a turma do Lula, o que é que vocês acham que vai vir aí? São assuntos que vai impactar a vida de todos, vai impactar o bolso de vocês. O bolso de vocês, você pega a carteira, vai ter menos dinheiro. Pense nisso. Acho que é um tema que as pessoas precisam se engajar um pouquinho também. Pelo menos isso aqui me incomoda muito. E é isso. Vou mandar o vídeo do Paulo Guedes lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição. Tem um outro brasileiro, kimpai.com, sem BR. Dia 15 agora, saiu de abril. E é isso, né? Compartilhe o vídeo. Ele ganhe beijo e abraço. Espero que possa ver vocês amanhã. E fui.